Então, gente, eu vou começar, antes de pedir para o professor colocar na tela aí, eu vou falar de um texto para vocês, que ele está localizado em João 1, é um texto conhecido, que todos conhecem. Eu vou ler um pequeno trecho dele, tá? Vocês podem só, quem tiver com a sua ABS aí, né, como diz o professor que pode pegar a sua ABS, abrir em João e Yohanan 1. Cadê o Mr. John e Yohanan? Eu não vejo mais ele. Diz assim, olha, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Isso aqui é na BS, tá? Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Certo? Eu vou pular um pouquinho para frente. No verso 14, quem está lendo aí, está assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Só isso aqui, tá? O tema que eu preparei é um tema pequenininho, eu acho que 10 minutos, 15 minutos no máximo eu vou estar falando, tá? E a gente sempre está falando, o professor sempre falou pra gente sobre a obviedade da verdade. Desculpe, a garganta está um pouquinho ressecada. Sobre a obviedade da verdade, né? Sobre a verdade ser o óbvio. Sobre a verdade está no óbvio. E a gente fala disso todos os dias, a gente fala até decora, a gente consegue decorar tudo isso, mas a gente não consegue muitas vezes explicar por que a verdade está no óbvio, né? Então nós vamos lá falar um pouquinho só sobre as evidências da verdade, né? E vamos passar por algumas coisinhas. Todo mundo sabe o que é a verdade, né? A verdade absoluta é uma só, nós sabemos qual é, mas todos carregam dentro de si uma verdade. Nós vamos falar dessa verdade que todos carregam dentro de si, mas vamos falar daquela verdade que todos os dias a gente se depara com ela, mas a gente não consegue enxergar ela, né? Ela está em algum lugar tão pertinho da gente, tão fácil de ver, e a gente não consegue ver, né? Então, professor Altair, pode colocar o primeiro slide, por favor? Então, isso aqui é só um pouquinho para a gente pensar e a gente esquentar um pouquinho a cabeça e não ficar apenas batendo ela na parede, né? Então, é sobre essa obviedade que a gente se depara com ela todos os dias e que nem todos conseguem ver, nem todos conseguem enxergar, ou todos veem, mas nem todos enxergam, né? Que vê, todo mundo vê, mas enxergar é um pouquinho mais difícil. A mesma coisa que o professor Akio sempre está nos falando, para colar os graus, não é só para assistir o vídeo, né? Quem só assiste o vídeo não cola o grau, né? Cola o grau é aquele que assiste o vídeo, que faz anotações e que consegue subtrair daquele vídeo tudo aquilo que ele está falando, né? Todas as verdades que ele está falando, né? Daquela aula. Pode passar para o próximo aí, professor, por favor. Então, o que é o óbvio? A gente fala todos os dias, né? A verdade está no óbvio. O que é o óbvio? Segundo o nosso dicionário, diz que é aquilo que é fácil de se descobrir, de se ver, de se entender. É aquilo que salta à vista, aquilo que é manifesto, que é claro, que é patente, né?
O grande poeta Khalil Gibran, que é um dos que eu mais gosto, né, que escreve muito bem, escreve muito, tem uma poesia muito bonita na escrita dele, né? Ele diz que o óbvio é aquilo que ninguém enxerga até que alguém o expresse com simplicidade, né? Como é bonito você ver alguém explicar um assunto difícil com simplicidade, né? Tem pessoas que vão explicar um assunto e fala difícil, fala de uma forma que muitas vezes você não consegue entender. Uma pessoa letrada, mas ele fala tão difícil que você não consegue entender. E aí de repente vem alguém que não tem instrução acadêmica, né? E ele fala daquele assunto com simplicidade, mas ele fala com propriedade porque ele se apropriou daquele assunto e a gente consegue entender perfeitamente, tá? Pode deixar lá, pode passar para o segundo, professor. Então, e por que será isso? Por que acontece isso, né? O sentido da vida é o quê? Nada mais é do que estar vivo, né? Esse é o sentido da vida. Isso parece óbvio pra gente? Claro que parece, né? É a mesma coisa que alguém, na sua linguagem em português, né? A sua linguagem do português ou de qualquer outra língua, né? Ele cometer os chamados pleonasmos, né? É, a gente sempre fala, as pessoas que falam, eu vou entrar para dentro, eu vou sair para fora, ou eu vou ver com os olhos, eu vou sentir com o nariz, né? Eu vou sentir o cheiro com o nariz, eu vou ouvir com os ouvidos, vou falar com a boca, né? Isso é tão óbvio, né? Mas é a verdade, porque a gente fala com a boca, a gente ouve com os ouvidos, a gente sente o cheiro pelo nariz, não é isso? A gente vê com os olhos, a gente apalpa com as mãos e assim por diante. Isso parece tão óbvio, mas por quê? Que mesmo sabendo de tudo isso, né, as pessoas não param de correr de um lado para o outro, né? Por que as pessoas não param de se debater de um canto para o outro como se fosse necessário fazer isso para conseguir alguma coisa, né? Isso é uma frase desse autor, Alan Watts, né? E ele fala exatamente sobre isso, sobre essa questão do óbvio, de ser tudo tão simples, e mesmo assim todo mundo não para de correr em pânico. Ô, Tony, tá sem som. Tony, tá sem som. Ative o microfone. Desculpa, obrigado. Então, embora nem todos consigam falar sobre o que é óbvio, falar a obviedade, mas é importante porque na vida profissional também, nas empresas, nos grupos, as pessoas sempre procuram simplificar a fala para que as pessoas possam entender o recado que está sendo dado. O professor Akel, quando fala
ele procura trazer uma linguagem simples que a gente entenda, embora seja assuntos difíceis, né? Mas ele procura simplificar para que todos nós possamos entender. Por isso que nós temos visto que a linguagem X, muitas vezes uma pessoa letrada não consegue entender, porque ele busca uma linguagem rebuscada, e uma pessoa que muitas vezes não tem uma instrução acadêmica, ele consegue entender perfeitamente, né? E como isso vale tanto para a vida profissional quanto para pessoal, né? Ele sugere que o autor, o Alan Watts, né? Ele sugere que a gente, sempre que for falar disso, né? Da próxima vez, que na nossa mente aquela indagação, mas isso é óbvio, né? Acho que eu não devia nem falar isso. Todo mundo já sabe, mas a gente deve fazer mesmo assim. Às vezes a gente quer falar para aquela pessoa de um determinado assunto, mas isso é tão óbvio, né? Isso é tão simples, né? Eu acho que não vale a pena falar, mas devemos falar mesmo assim, mesmo quando é uma verdade que está ali na nossa cara, que talvez a pessoa se depara com ela todos os dias, mas ela precisa que alguém que tenha conhecimento profundo dessa verdade fale dessa verdade para ela, para que isso possa transparecer. Professor Altair, pode passar. E além do óbvio, né? É ser visionário, é enxergar, é olhar para onde todos estão olhando e perceber o que ninguém consegue ver ou prever, né, o que tem pela frente. O que o professor Akio tem trazido para a gente aqui sempre? A visão. Através do que, gente? Através do dom que ele tem, primeiramente, mas é muito através da observação de tudo aquilo que acontece. Os acontecimentos, né? A visão de mundo, com a referência bíblica que a gente tem. A Bíblia é um livro de referência. A gente, olhando lá, sabe de muitas coisas que vão acontecer. E a gente olha para os acontecimentos de hoje, compara um com o outro, e a gente consegue ver o que a maioria das pessoas não veem. Mas isso não deve ser um privilégio para a gente. Não podemos nos sentir privilegiados, porque o privilégio é do diabo, né? É do ego. O privilégio é do ego, não é uma coisa boa. A gente sabe disso. A gente precisa dividir isso. Aquilo que a gente enxerga, embora seja difícil para as outras pessoas perceberem, a gente tem que fazer o possível para que as outras pessoas também percebam. Isso é ser visionário. É enxergar além do óbvio, além do que as pessoas enxergam, mas também é enxergar aquilo que as pessoas não enxergam, mas não para ficar para nós, mas com o objetivo também de fazer com que as pessoas possam enxergar através de nós a verdade que nós enxergamos, tá? Não é uma tarefa fácil. E para um sábio requer muito esforço repetido, né? É aquela coisa que você lê muitas vezes um texto e você não entende, você retorna lá, vai anotando. O professor nos ensinou, né, que o aluno tem que estar com o caderno na mão, anotando. Então é isso que faz a gente lembrar e faz a gente crescer e ter uma visão daquilo que a gente não tinha. Às vezes a gente assiste um grau, né? A gente assiste, anota algumas coisas, mas não consegue entender. De repente você volta naquele assunto e você consegue descobrir uma série de outras coisas, né? Eu me lembro que eu comecei a fazer cortes dos vídeos, né? E aí, para fazer um corte, você tem que assistir o vídeo inteiro para pegar os principais momentos. E você, de repente, começa a descobrir muitas coisas, né? Você vai descobrindo coisas que você não tinha visto ali antes, né? Então, essa é a função da gente estar fazendo um esforço repetido para enxergar aquilo que a gente não tinha enxergado e que a maioria das pessoas não veio, né? Então,
E é como diz aqui a Luciana Braga, né? Que a resposta para boa parte dos conflitos que o ego humano gera está na prática dessa palavra chamada respeito, né? Então, respeito por aquelas outras pessoas que não entendem ou que não veem o que vemos. O professor pode passar. E como é que a gente pode ver além do óbvio, né? A verdade é o óbvio, né? Está na nossa cara. Mas muitas vezes ela pode estar além do óbvio também, tá? E como é que a gente faz para enxergar, para ver além do óbvio? Não basta apenas olhar, é preciso saber olhar com os olhos, enxergar com a alma e apreciar com o coração, né? Coração, leia-se intelecto, leia-se cérebro, entendimento, né? Então não basta apenas olhar, a gente tem que olhar com um olhar diferente, tem que saber olhar com os olhos, com o objetivo de querer aprender, de querer ver. Porque se eu não quiser ver, eu olho 10 vezes e eu não vou ver. Quando eu quero ver, eu olho, quando eu olho com os olhos do coração, quando eu olho com o coração, quando eu olho com a alma, eu consigo enxergar. Eu consigo ver aquela verdade que está contida naquele texto, naquele vídeo, naquela música, naquela poesia, naquela citação. Mas, porém, eu preciso olhar com a alma, enxergar, apreciar com o coração. Não é isso? Então, isso aqui entra naquela tríade do desejo, motivação e intenção. Por que que a maioria das pessoas não conseguem descobrir a verdade, não conseguem encontrar a verdade? Porque a maioria não está procurando da forma correta, é a primeira coisa. Mas grande parte das pessoas não quer saber a verdade. Ele quer se apropriar de um determinado assunto para, de repente, mostrar para alguém que ele sabe bastante, né? Então essa pessoa nunca vai ver a verdade cristalina. Ele vai enxergar uma pseudo-verdade, ele vai enxergar uma verdade como aquela que Paulo falava, né? Ele vai ver como um espelho embaçado. Nunca vai ver o espelho cristalino. Nunca vai ver a verdade cristalina, né? O primeiro passo para existir é imaginar. O segundo é nunca esquecer de que querer fazer é poder fazer. Basta sonhar e basta acreditar. Mais um pouquinho do óbvio aqui. A Clarice Lispector, na sua obra, em uma das suas obras, ela diz assim que o óbvio é a verdade mais difícil de enxergar, né? Eu me lembro de uma história do livro do Jorge Amado, né, da Tieta do Agreste, né? Ele escreveu o livro e tinha um personagem do livro dele chamado Zé Esteves, né? Ele guardava muito dinheiro embaixo do colchão, né? Ele guardava sempre dinheiro embaixo do colchão, dinheiro embaixo do colchão. Quando ele morreu, ficou todo mundo procurando dinheiro dentro de casa. Procuraram lá, procuraram aqui, procuravam ali, revirava os cantos, revirava um monte de lugar. E aí alguém um dia, muito tempo depois, lembrou que esse dinheiro poderia estar embaixo do colchão. E aí levantaram aquele colchão, estava cheio de dinheiro lá. Quando eles foram ver, aquele dinheiro não valia mais nada, né? Então, porque era muito difícil de enxergar. Porque era um lugar tão fácil de esconder aquele dinheiro que eles achavam que ele não ia esconder ali, né? Embaixo do colchão, porque todo mundo sempre esconde alguma coisa embaixo do colchão, né? Não foram procurar. Então é assim que acontece, é a mesma coisa, né? Por que que o óbvio é a verdade mais difícil de enxergar? Porque é tão fácil estar no nosso nariz e a gente muitas vezes, por ela ser tão fácil, está tão na nossa frente, a gente não quer acreditar que seja verdade, né?
E por que será? Pela simples razão de ela estar o tempo todo na nossa frente, embaixo do nosso nariz, e ainda assim não a percebermos. É por isso que a gente não vê ela, né? Então aqui, ó, ser um ex é difícil por esse motivo, né? Porque a verdade, a gente vai descobrindo, vai vendo que ela está muito fácil na nossa frente, né? E por que o óbvio? Porque esse tema é o óbvio, né? É porque os cientistas trabalham com o óbvio, né? O negócio dos cientistas é trabalhar com o óbvio, né? E o nosso também, aqui na Filosofia X, é trabalhar com o óbvio também, né? Na grande maioria das vezes, né? É lidar com o óbvio, aparentemente. Deus, esse autor desse texto aqui, ele diz aqui que aparentemente Deus é muito encrenqueiro e fez as coisas de forma tão recôndita e disfarçada que ainda se precisa dessa categoria de gente. Ou seja, ele está falando aqui dos cientistas, né? Que os cientistas brincam com a gente, né? Eles trabalham com o óbvio, né? Todos os dias. Mas a gente não entende aquilo que eles fazem, na maioria das vezes, né? E ele fala aqui que aparentemente Deus é muito encrenqueiro porque ele fez as coisas de uma maneira disfarçada, né? É óbvia, mas disfarçada. Por isso que Isaías falou, né? Que esse povo tem ouvidos, mas não ouvem, tem olhos, mas não veem. Mas por quê? Porque não olham com os olhos do coração, os olhos da alma, né? E não tem o desejo verdadeiro de encontrar essa verdade que muitas vezes está na nossa frente, mas ela está disfarçada de alguma outra coisa, tá? Está disfarçada em alguma coisa simples, tá? Então é importante olhar com os olhos do coração, olhar com a alma, para que a gente possa enxergar a verdade. Mais importante ainda é a gente querer encontrar a verdade, né? Professor, pode passar. Uma obviedade traz outra, né? Os cientistas fazem o quê? É o que o Darcy Ribeiro diz aqui, olha. Os cientistas vão tirando os véus de assuntos científicos, vão desvendando caminhos, a fim de revelar a obviedade das coisas. O ruim desse procedimento é que parece um jogo sem fim. De fato, só conseguimos desmascarar uma obviedade para descobrir outras muito mais óbvias ainda, né? A gente vai descobrindo verdade, é o velare, é o revelar, tirar o véu. A gente tira um véu e depois vem outro véu e tem que ser tirado. E são obviedades, são verdades que são óbvias. E a gente vai procurando com o coração aberto, né? A gente está com o desejo, coração cheio de desejo de encontrar a verdade. Então esse véu vai sendo tirado. A gente tira um véu, aparece outro. A gente tem que procurar tirar esse outro véu. E assim vai. É assim que funcionam as coisas. Pode passar, professor. Qual é a maior obviedade bíblica? É um assunto difícil esse aqui, né? Nós vamos entrar um pouquinho de dualidade, mas que tem a ver com o assunto da obviedade, tá? Eu separei o texto de Isaías 45, 6, 7, diz assim: para que saibam desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Qual é a maior obviedade bíblica? Professor, pode passar. Deus nunca teve um inimigo. Essa é uma das maiores obviedades bíblicas e a gente não vê, né? Quem está no sistema ou quem está com o véu da religião não consegue ver isso. Ele sempre vai achar que Deus tem um inimigo, que há uma luta entre o bem e o mal, né? Jamais ele vai conseguir ver essa verdade, essa coisa tão óbvia na frente dele, né? Essa é a maior obviedade bíblica de todas. Nunca houve uma rebelião, também nunca houve uma queda. Houve sim uma descoberta por parte do homem de que ele poderia ser conhecedor e que ele poderia escolher entre o bem e o mal.
que significa a saída do jardim, início da dualidade, né? É um assunto que vocês já ouviram muito o professor falar aqui, sempre tem professores trazendo esse tema, né? Mas isso é tão óbvio que poucos acreditam, né? Por quê? Porque está ali, está na Bíblia inclusive, mas quem é que quer acreditar nisso, né? Prefere acreditar no inimigo fictício, que Deus tem um inimigo. Professor, pode passar. E as provas dessa obviedade? Jó 1, de 10 a 12, diz assim, olha, porventura, Satanás falando aqui. Agora, quem é Satanás? Vamos ver aqui. Porventura tu não cercaste de Sebe a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoastes e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está nas tuas mãos, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Professor, tá aí, pode passar a tela. Isso aqui é uma refutação. O Salmo 139, versículo 8, o salmista diz assim, se eu subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali também estás. É isso mesmo, eu li no inferno, mas quem é que vai no inferno? Quem é que... aliás, o que é o inferno, né? Meramente. Aqui não é discussão, né? Pode passar a tela, professor. Evidências, né? Eu deixei esse texto aqui que o professor sempre coloca, que as pessoas só leem a primeira parte de Deuteronômio, né? Só até o versículo 14, 15, mais ou menos. A partir do 16, se eles lessem a partir do 16, eles iam entender quem é Satanás, né? Eles iam entender que Deus não tem inimigo. Mas eles não leem, só lê o capítulo, só lê os versículos da bênção. Diz assim, olha, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quando ouvires a voz do Senhor, teu Deus, bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Quem não quer ouvir isso aqui, né? Quem não quer isso aqui, esse privilégio? Porém, essa segunda parte aqui, o que ele diz aqui? Eu separei só um dos últimos versículos aqui. Ele diz assim, e o Senhor te fará voltar ao Egito em navios pelo caminho de que tenho te dito, nunca jamais o verás, e ali sereis vendido como escravos, e escravos aos vossos inimigos, mas não haverá quem vos compre. Olha isso, gente. Mas as pessoas não querem ver isso aqui, não querem ver essa verdade óbvia que está aqui, de que o Deus que faz o bem é o mesmo Deus que faz o mal, porém cada um tem dele aquilo que busca, não é? Ele está falando aqui as duas coisas, mas essa é uma verdade óbvia demais para as pessoas acreditarem, né? Preferem acreditar que tem um inimigo, que houve uma rebelião, de que Deus falhou, de que o querubim da guarda falhou, de que Deus não é onisciente, que Deus não é onipresente, não poderia estar em todos os lugares, né? E que por isso Satanás se rebelou, né? E enquanto Deus estava aqui na terra, ele se rebelou lá. E enquanto Deus estava aqui criando, Satanás estava se rebelando lá. Quando Deus subiu de volta para o céu, né? Aí ele desceu aqui com os anjos dele e corrompeu o homem, não é? Mas não vem ao caso aqui. Eu queria falar apenas da obviedade da verdade, que para a gente ver a verdade que é tão óbvia, a gente precisa buscar ela, olhar com os olhos do coração, buscar com a alma, né? Precisa querer. É a tríade motivação, desejo e intenção.
quando se tem o desejo verdadeiro de buscar a verdade, quando se tem a intenção de fazer o bem, né? E quando se tem a motivação exatamente de buscar a verdade para que se possa falar para os outros, porque eu quero saber a verdade, não para mim, mas porque eu quero saber se o que eu vivo é verdade, né? Então, quando existe essa tríade, a gente vai conseguir enxergar isso que está na nossa frente, essa obviedade que muitas vezes, na maioria das vezes, a gente não consegue enxergar. É isso, professor. Boa noite. Obrigado. Agora vamos... E o que é correto? Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte que se esquece das coisas, mas que é fazedor da obra. Tiago diz aqui: este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, e a religião desse é vã. E a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições, suas tribulações, né? E guardar-vos da corrupção do mundo, ter caráter, né? Então, mas eu queria ficar com a primeira parte aqui, que aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte que se esquece, que só ouve e não pratica, mas que procura praticar, procura fazer, então esse sempre vai encontrar, sempre vai conseguir enxergar essa verdade. Tá bom, gente? Obrigado, professor. Pode voltar.